Vamos tratar, então? Falar de tratamento agora, né? Vamos falar de tratamento medicamentoso. É, Como é que você trata um paciente com epilepsia? O primeiro tratamento é medicamentoso, né? Então você Medicamentoso, vai escolher remédio. um remédio para dar para essa pessoa. Mas para escolher o remédio, você tem que levar em consideração vários fatores. Então, a idade do paciente, se é homem ou se é mulher, porque qualquer medicação que a gente dá para a crise pode interferir no desenvolvimento do bebê na barriga da mãe, por exemplo, pode influenciar no remédio que ela está tomando para evitar anticoncepcional, para evitar a gravidez. Anticoncepcional, por exemplo, pode alterar o efeito de um anticonvulsivante. E vice-versa. E Dependendo do vice-versa. anticonvulsivante que você pega, ele também interfere no anticoncepcional. Então, você vai levar tudo De isso. repente, você dá lá, a menina Porque toma a gente. anticoncepcional e engravida, né? Exatamente. Por quê? Porque os medicamentos anticrise que a gente tem, os anticonvulsivantes, eles são medicamentos que alguns deles são metabolizados no fígado, que são no mesmo lugar que outros remédios, como, por exemplo, o anticoncepcional. Então, se a gente escolhe um desses remédios, a gente tem ou que aumentar a dose do anticoncepcional ou escolher outra forma de anticoncepção para essa menina, para evitar que ela engravide por ter crise, por ser epilética. por tomar um Por tomar um remédio que remédio. atrapalha o outro remédio. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Então, se a pessoa tem uma comorbidade, se ela tem uma pressão alta, se ela tem diabetes, se ela toma remédio para afinar o sangue, por exemplo, o remédio anticoagulante, ou alguns anticonvulsivantes também influenciam na ação do anticoagulante. Então, quando você está usando os dois juntos, você tem que aumentar a dose de um, diminuir a dose do outro, ou seja, você tem que olhar o paciente como um todo, fazer o diagnóstico do tipo de epilepsia que ele tem, porque ele tem epilepsias focais e generalizadas, o tratamento é diferente. Então, não adianta você chegou para mim com crise epilética no meu consultório, eu já tenho a receita pronta lá e dou para você. Não, você tem que individualizar o tratamento, tá? Porque muitas vezes remédio que resolve a epilepsia para um tipo de paciente, ele pode causar crises em outros pacientes. Então, você tem que ser especialista, tem que fazer o diagnóstico correto, levar em conta tudo isso que eu estou dizendo para escolher o remédio correto ou o melhor remédio para aquele paciente. Ou seja, o tratamento é personalizado. Totalmente personalizado, porque nós temos assim mais de 20 opções de medicamentos anticrise diferentes só no Brasil. E, por exemplo, na rede pública, desses 20 Na rede pública a gente tem menos. A gente tem eu acho que a gente deve ter uns 10 se a gente colocar medicamento de alto custo, vai. Hoje em dia nós temos opções boas na rede pública porque a gente pode dar medicamento de alto custo para pacientes com epilepsia refratária. Então, a gente tem uns 10 aí que a gente pode... Mas aí vai cair num funil, né? A grande maioria, você vai, por exemplo, há 30 anos, 25 anos atrás, o leque era bem menor, não, né? bem você menor. A gente tinha 3, 4 remédios para escolher. Eram 3, né? E esses são os medicamentos antigos que a gente fala, que são os que interferem mais com outros remédios, com, enfim... Eram 3, era Gardenal, Idantal e Tegretol, né? Eu me lembro. Então, a gente tinha pouca opção. E a gente ainda usa esses, né? Sim. E principalmente na rede pública, mas na privada também. Para epilepsia é muito refratária, que nada resolve. Eu vou dizer que o Gardenal, apesar dele ter um monte de efeito colateral, ele é um ótimo medicamento anticrise, né? Então, hoje a gente tem muito mais opções de escolha, mas a gente vai personalizar para cada paciente qual que é a melhor opção para ele.
quando você tem que fazer associação, você pode usar 2 remédios para tratar... Como que a gente faz, né? Para tratar a epilepsia? A gente faz assim, chegou com a história, os exames, a gente fez o diagnóstico da síndrome do paciente, aí a gente vai escolher um remédio. Eu escolho o melhor remédio que eu acho para o tipo de epilepsia que você tem, para os efeitos colaterais do remédio, que vai te trazer menos transtorno. Você começa aquele remédio. Passou um tempo, não melhorou, a gente pode ou associar outro remédio e você fica tomando 2 para ver se com esses 2 você resolve, ou você pode trocar um medicamento pelo outro. Olha, ou esse remédio tipo 1 não resolveu para você, então vamos tentar o tipo 2? Eu entro com o tipo 2 e tiro o tipo 1. Então tem essas 2 formas de fazer, ou você associa ou você troca o remédio, porque se um não resolveu, a gente vai tentar outro remédio com outro mecanismo de ação para ver se esse outro ajuda no tipo de epilepsia que você tem. Tá. Agora, por exemplo... Mas dentro do possível, nós tendemos à monoterapia. Um remédio só. Isso, porque dentro do possível, se o paciente controlar com um único medicamento, é melhor que seja por um único medicamento e não com vários, porque é melhor para o fígado, para os outros efeitos colaterais, etc. Por isso que eu falei, né? É melhor você trocar do que associar. Verdade. Sim. Tá. Verdade. Desses que você entrou com medicação, qual é a quantidade que não vai adiantar? A medicação não vai funcionar. Para 2/3 deles, o primeiro remédio que você entrar, você vai resolver. Perfeito. Quer vai dizer, ficar sem maioria. crise, para a maioria, tá? Agora, para 1/3, o remédio não vai resolver. E não vai resolver com 1 remédio, com 2 remédios, com 3 remédios. Esse paciente vai ser refratário ao tratamento com o remédio. E aí nós temos outras opções de tratamento para a epilepsia refratária, que aí vai desde dieta cetogênica. O que é dieta cetogênica? Dieta cetogênica é um dos tratamentos não medicamentosos mais usados para epilepsia refratária. É uma dieta que é rica em gordura e pobre em carboidrato. Sabe aquela dieta de Atkins? É algo parecido com aquilo. Então, você dá muita gordura e pouco carboidrato para o paciente. Mas essa é uma dieta extremamente controlada e difícil de fazer. A gente usa muito para criança, porque... A Lennox. Sim, síndrome de Lennox-Gastaut, Dravet, as doenças... Estado de mal epilético, quando nada resolve, você faz dieta cetogênica também. Só que é uma dieta muito difícil de você seguir. E o adulto não obedece a nada, né? Então, é mais difícil o adulto entrar em cetose para conseguir acompanhar a dieta. Em criança, como é a mãe que dá, então a gente faz muito dieta cetogênica. Se não me engano, dieta cetogênica encaixa aquelas crianças com disfunção mitocondrial, que tem crise, não é isso? Aí tem dietas específicas para cada deficiência da enzima, enfim. Eu queria que você, o caboclo, Dr. Luiz Otávio Caboclo, deu uma entrevista aqui muito legal de cannabis. Sim, e ele falou ele falou dos dramas Sim. dessas síndromes. Você pode falar um pouquinho do drama dessas síndromes e você já teve uma experiência, não sei se você teve experiência com cannabis ou não, qual foi a luz que a cannabis trouxe para essa criançada? Porque até onde eu sei, quem mais briga pela liberação de cannabis aqui no Brasil são as mães de crianças com essas síndromes. Aliás, são assim, foram elas que conseguiram, né, atormentando os políticos, a Anvisa. Exatamente. Sim, e conseguiram abrir essa luz
para reduzir o drama dessas crianças. Conta um pouquinho dessas síndromes e o que a cannabis trouxe para essas crianças. Tá. Essas síndromes epiléticas são epilepsias que a gente chama de encefalopatia epilética. Então, é uma doença extremamente grave que afeta o desenvolvimento da criança, o cognitivo da criança, o andar da criança. E essas crianças, elas apresentam muitas crises frequentes e crises diárias. Então, são crianças que muitas vezes não andam, ou se andam e têm crises o tempo inteiro e caem, se machucam. Eu lembro de ter visto criança com capacete, protetor no corpo. Eles começam a andar algumas vezes e aí eles têm crise, eles caem de repente e acaba machucando. Tem lesão importante, grave, trauma grave pela crise. Ou seja, são doenças extremamente graves que fazem uso de remédio, fazem uso de dieta cetogênica e nada resolve. Para 2 tipos dessas síndromes, que são a síndrome de Lennox-Gastaut e a síndrome de Dravet, começaram a dar o canabidiol, né? E uma criança que ficou bastante famosa, ela tinha centenas de crises, né? A Charlotte, de crises diárias, e quando entraram com o canabidiol, essa criança ficou muito melhor do que ela era antes. As crises dela diminuíram assim, de um número extremamente importante. Então, é um ganho enorme, né? Para a qualidade de vida dela e da família, né? De questão de se machucar, mas a gente tem que pensar aquilo que o Edson estava falando. A criança, a célula dela está em constante atividade e desenvolvimento. Então, pensa um cérebro que está aprendendo a fazer as coisas, tendo uma descarga toda hora, né? Então, ele acaba que ele não se desenvolve. Quando você diminui a frequência das crises, ele tem uma chance de conseguir aprender alguma coisa. Você traz essa criança ao mundo, né? Exatamente, é mais ou menos isso. Você consegue abrir um pouquinho a chance dela aprender alguma coisa, dela ter um desenvolvimento, dela reconhecer o pai e a mãe, dela conseguir se comunicar. Enfim, é uma mudança extremamente importante. É claro que a gente vem usando o canabidiol cada vez de forma mais frequente. Não é um milagre para todos os tipos de bala epilepsia. De prata, né? Não, ele não traz a cura da epilepsia. Mas, para alguns tipos de síndrome, ele traz, sim, uma luz no fim do túnel para crianças que não iam sair da cama tendo crise 24 horas para um convívio mais digno, familiar e ter uma qualidade de vida. E a gente está melhor. falando de crianças que, se melhorarem das crises, têm chance de viver bem, né? Com certeza. Chance de viver melhor, né? Porque a família para. Sim, a definição de encefalopatia epilética é que a criança tem muita crise e fica encefalopata. Ela não consegue desenvolver. Se você melhora a crise, ela desenvolve. Então, é uma criança que tem algum potencial de melhora, né, ou pelo menos de não piorar tanto se melhorar as crises. Então, atualmente, eu acho que a gente está assim, numa fase de estudos, muitas pesquisas sobre o canabidiol, com o canabidiol em formulações diferentes, que ele falou aqui, que tinha o CBD isolado, o full spectrum, com mais THC. Agora a gente está conseguindo fazer as pesquisas para ter mais respostas e ver se ele consegue melhorar também outros tipos de epilepsia, mesmo não sendo um milagre, como foi em algumas crianças da síndrome de Dravet, pacientes que têm crises e que podem melhorar com o medicamento, nesses que têm a epilepsia refratária, né, a gente fala, tudo bem, não é uma criança gravíssima, mas a pessoa tem dificuldade de trabalhar, se ela tem muita crise, ela tem algumas limitações na vida. Se ela consegue mais uma opção que possa melhorar, né, isso faz uma diferença enorme na Agora, vida. Bom, o problema é esse, né? O projeto está parado lá na Câmara, ninguém quer discutir, por uma questão de
o cara com epilepsia já é estigmatizado. Falou Sim. em cannabis, a estigmatização aumenta mais ainda, gente, né? assim, a gente precisa falar muito sobre isso porque tem que ficar muito claro que uma coisa é a folha para recreação, outra coisa é um remédio, medicamento. Não pode misturar uma coisa com outra. A gente não está falando de liberação de maconha. A gente está falando de liberação medicação. De um remédio. Então, o problema é esse. Se não se discute a lei, você não tem como regulamentar a produção. Se não tem como regulamentar a produção, você não consegue produzir, às vezes, uma medicação eficiente, né? Sim. O que o Luiz Otávio falou aqui foi muito interessante. Tem pessoas que extraem o óleo em casa, porque tem liminar para poder plantar cannabis terapêutica em casa, extrai o óleo e dá para a criança. Quer dizer, mas isso é dramático, absurdo, né? Isso, né? É absurdo isso. Você precisar de uma famílias. Liminar para conseguir extrair um óleo que você nem sabe o que você está dando direito, né? Exatamente. Porque você está falando, olha, você produz lá uma planta, tira um óleo, isso não é, você não sabe a concentração que você está dando, a gente sabe que tem um monte de coisas lá dentro, você não sabe exatamente o que você está dando, e num país que a gente já andou tanto, caminhou tanto, conseguiu tanta coisa, a gente tem que investir nisso sim e brigar por isso sim, porque a gente está falando de mais uma opção para melhorar a vida, né? Não é uma coisa pequena, é uma coisa grande, é uma coisa que tem seu valor. Então a gente tem que continuar brigando aí com esses políticos. Lembrando que quem está na briga não é o pessoal da recreativa, são as mães dos pacientes epiléticos. Elas entraram na briga para valer. Mas o detalhe é, o medicamento, né, nem o pessoal que usaria para recreação gostaria de tomar. Porque o medicamento ele não tem as substâncias para recreação. Exatamente. Não tem concentração, não tem nada disso. Então é importante a gente repetir isso para ver se anda o negócio, né? E tudo isso é decorrente de falta de informação, ou seja, falta de conhecimento da população e dos seus políticos, e dos nossos políticos. Preconceito também, preconceito, né? Estigmatização. Falta de informação, né? Ou seja, ignorância da população sobre o assunto e dos nossos políticos também. Eu reforcei isso, porque você sabe o drama de uma criança com Lennox. Sim, né? Você já deve ter certeza, visto um monte. E é que aquele pacientinho que vai no seu consultório, chega uma hora você não sabe mais o que fazer. Você dá um capacete para ele, dá uma tornozeleira, e assim, fala, absurdo, é isso que eu tenho que fazer por ele. Você não tem mais o que oferecer. E assim, a gente está falando de uma doença. E o extrato da cannabis não é usado só para epilepsia, né? Epilepsia é uma indicação. Mas hoje a gente sabe que várias outras pessoas com dor, de pacientes com câncer, de anorexia, ou seja, tem e outra coisa que está crescendo outras... é o autismo, né? Sim, está crescendo aí, que nós vamos falar num podcast. E você sabe que tem sido usado off-label para comportamento. Então, assim, eu acho que a gente ainda não sabe o alcance que esse medicamento pode ter, porque agora todo mundo está usando, mesmo sem autorização, para, enfim, ver, não tem outra opção, eu vou tentar isso também. Então, eu acho que essas pesquisas são importantes para a gente comprovar para que funciona, para que não funciona, quem que a gente pode ajudar, né, com esses medicamentos, além dessas crianças que a gente está falando. As pesquisas são muito importantes para que não haja falsa indicação. Exatamente. Sim. Porque é o que está acontecendo. As pessoas falam assim, não funcionou com nada, eu vou tentar com cannabis. Né? Eu acho que as pessoas, teoricamente, não deveriam tentar. Nós deveríamos investigar, fazer pesquisas científicas para verificar se em determinada situação nós podemos usar cannabis ou não, se cannabis ele pode ser benéfico para determinada situação médica ou não. Congresso, passou da hora de discutir isso aí. Sim, passou da hora. Epilepsia opera?
Sim, dos tratamentos não medicamentosos, né, como eu falei, aquele 1/3 dos pacientes, aqueles 600 mil pacientes que não resolveram com remédio, uma opção é a cirurgia, né? Mas, assim, então, qualquer paciente que é refratário pode operar? Não. Existem algumas indicações precisas. Esses pacientes eles precisam ser investigados, eles precisam fazer um exame de imagem, eles precisam fazer um vídeo EG aí mais prolongado para detectar crise e investigar se o que está causando a crise nesse paciente pode ser retirado, ou seja, ressecado, sem causar uma sequela maior para esse paciente. Quer dizer, você pesa muito custo-benefício na hora de indicar uma cirurgia para um paciente. Exatamente. Então, não é qualquer paciente que pode operar, mas uma grande parte deles pode. Esses pacientes precisam ser investigados. Então, teve o diagnóstico de epilepsia refratária, tentou um remédio, não resolveu. Segundo remédio, não resolveu. A chance desse paciente ficar sem crise com outros remédios é muito pequena. Então, esse paciente já tem que ser encaminhado para um centro de investigação de cirurgia de epilepsia para fazer esse estudo para ver se essa pessoa pode ser operada ou não. Existem centros específicos, multidisciplinares, um deles é o HC, né? Eu acho que aqui em São Paulo nós temos 3, acho que é o Hospital das Clínicas, Brigadeiro e Unifesp, né? São os 3 centros de referência. Quer dizer, é um funil, né? Não é a grande maioria que é candidata à cirurgia. Você estuda o paciente com uma equipe grande, multidisciplinar, exatamente, né? E indica ou não a cirurgia. Isso é tão importante que significa que existe... Para os pacientes com epilepsia refratária, ou seja, farmacoresistentes, aqueles que usam medicamentos e que a medicação não consegue inibir as crises epilépticas, ou seja, aquela pessoa em que você trata e você tem resultado muito ruim, a pessoa continua tendo crises epilépticas recorrentes. Quando nós indicamos a cirurgia e indicamos bem, nós oferecemos possibilidade de cura, inclusive. Ou seja, uma coisa da água para o vinho. Né? Imagine aquela pessoa em que a família já perdeu todas as esperanças, que a pessoa está tendo crises epilépticas um atrás do outro, nenhuma medicação consegue segurar as crises epilépticas e, de repente, uma parte desses pacientes podem ter cura. Através de retirando o foco epiléptico. É uma mudança incrível na qualidade de vida, né? E para isso nós precisamos investigar bem o paciente, encontrar o foco epiléptico, como a Thais falou, né? Ou seja, o local de origem das crises, né? E esse foco epiléptico que geralmente acaba coincidindo com a cicatriz, alguma cicatriz que o paciente tem, e se for em uma localização em que nós neurocirurgiões, quando retiramos e não for uma localização que não causa sequela para o paciente, então nós podemos retirar o foco e o paciente passar a viver normalmente ou passar a ser controlável através de medicamento. Com remédio. Ou seja, você pode, às vezes, tirar, às vezes o paciente pode ter crise, mas controla mais facilmente com medicação. Sim, né? Você tirou o paciente de uma epilepsia refratária para uma epilepsia responsiva. Olha então, só. Antes ele tomava um monte de remédio e continuava com crise, agora ele toma remédio e as crises são controladas. E é extremamente importante a gente lembrar que quanto mais rápido esse paciente é encaminhado para um centro para investigação e para ver se ele pode operar, maior a chance dele ficar sem crise se ele for submetido à cirurgia. Porque, conforme a gente estava falando, a gente tem uma atividade neuronal anormal no cérebro. E quanto mais aquela região vai tendo crises, esse circuito anormal ele pode ir aumentando. Então, quanto mais tempo a pessoa tem epilepsia, menor a chance dele ficar sem crise quando retirado o gatilho. Exatamente. Então, quer dizer,
identificar esses pacientes o mais rápido possível e manda para o centro. E manda para o centro, para ele ser estudado, não que ele vá operar com pressa, não né? necessariamente, mas para o especialista. Isso. Né? É possível, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, né? Posto de saúde, não tenho acesso a neurologista, sou um epilético. É possível você ter um tratamento básico pelo médico generalista num paciente epiléptico? É possível você ter um arroz com feijão para esses médicos que não são especialistas? Porque nós falamos aqui de cefaleia, por exemplo, alguns não especialistas podem tratar, porque nem todo mundo vai ter acesso. Depressão, às vezes tratamento básico, não vai ter psiquiatra para todo mundo com depressão, né? Vai parar no psiquiatra as depressões mais graves. E epilepsia, é possível isso? Sim, é possível. Como a gente falou, 2/3 desses pacientes vão ficar sem crise com o primeiro remédio que você der para ele. Então, se você der um remédio adequado para a epilepsia dele, ele vai ficar sem crise e vai ficar muito bem, obrigado. E isso é possível fazer por um generalista. Se o generalista não errar o primeiro remédio, ele vai ser adequado. Quer dizer, vai controlar a crise do que a gente falou aqui no e do podcast, que é generalizar. Né? É isso. Se ele assistir esse podcast e prestar atenção, é que a gente não falou nos remédios para dar para qualquer coisa. Mas, enfim, ele dá uma pesquisada lá, porque não é tão difícil assim. Mas é possível. É possível. Na minha opinião, o clínico geral ele precisa se preparar para as doenças mais prevalentes na população. E entre as doenças mais prevalentes, nós temos a epilepsia. Né? Imagine, 2% da população brasileira tem epilepsia. Então, o clínico geral ele deve se preparar, sim, para tratar de epilepsia. E a epilepsia, como todas as doenças, tem amplo espectro de apresentação clínica e amplo espectro de gravidade. Como todas as doenças, a grande parte são de gravidade menor e de fácil controle medicamentoso, a grande maioria. E são esses os casos, que são milhares de pessoas, que o clínico geral, num posto de saúde, pode controlar a epilepsia de um paciente com uma única medicação. Uma medicação em que se toma de modo recorrente, o clínico vai acompanhando, vai prescrevendo mês a mês e qualquer dúvida ele pede avaliação para um neurologista. Que é um funil, enfim, que vai selecionar. Quer dizer, vai ser uma prescrição básica que vai fazer toda a diferença na vida da pessoa. Né? Eu lembro quando eu trabalhava no posto Itapecerica da Serra, hein? Você trabalhou em Itapecerica? Trabalhei em Itapecerica da Serra, no posto. E, enfim, tinha muito paciente com depressão. Sim. E você tinha um tratamento básico para depressão. Eu não sabia passar daquilo. E isso fazia toda a diferença na vida da pessoa. Ou seja, se você tiver um conhecimento básico no tratamento de epilepsia, saber mirar a droga no tipo de crise, você vai resolver a vida de um monte de gente. Né? Muita assim gente. como o clínico geral acompanha uma boa parte dos diabéticos, dos hipertensos através de medicamentos, né? O clínico geral também acompanha os epilépticos, né? Controlando através de medicamentos também.